Sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista, aqui no canal do YouTube IDOT Oficial, um programa que contará sempre com uma personalidade de influência para a osteopatia e para o IDOT. O objetivo desse programa é expor a biografia e a opinião de nossos convidados. O nosso programa contará ainda com a participação de renomados profissionais que entrevistarão o nosso convidado. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir mais esse programa. O convidado do programa de hoje é o primeiro professor estrangeiro da formação em osteopatia do IDOT, graduado em osteopatia em 2008 no Instituto de Osteopatia de Toulouse, com pós-graduação em osteopatia pediátrica, posturologia e nutrição celular ativa. Francês, atuou clinicamente por alguns anos no Brasil e atualmente reside e trabalha em Portugal. Vamos conversar hoje com o osteopata D.O. Frederic Delaterre. Fred, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui conosco no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao IDOT Entrevista. Obrigado, Fábio. E obrigado a todos, né, pelo convite e pela participação. Espero que as pessoas vão curtir um pouco e vamos que vamos. Nós contaremos ainda com a presença de grandes profissionais do IDOT, todos com formação completa em osteopatia, além de uma vasta experiência clínica. Eles serão os responsáveis por extrair melhor do nosso convidado. São eles: André Sinício, professor CI do IDOT; Cíntia Vieira, professora do IDOT; Guilherme Lucchesi, professor CI do IDOT; e Matheus Astorga, professor CI do IDOT e coordenador do IDOT Londrina. Professores, sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista. Frederic, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Seja muito bem-vindo e aproveito para abrir esse bloco de perguntas da nossa entrevista. Como eu disse na apresentação, você fez essa triangulação aí entre França, Brasil e agora Portugal. Eu queria saber de você o seguinte: o que essas mudanças significaram para você e para o seu trabalho como osteopata? Boa primeira pergunta. Gostei. O que significaram? Reinventar um pouco o meu jeito de atender. Eu acho que o primeiro choque foi mais da França para o Brasil, né? Porque culturalmente somos diferentes, tanto pessoalmente, né? No convívio de pessoas, que no próprio entendimento da profissão. Tem que entender também que a profissão osteopata foi reconhecida em 2005 em França. Eu cheguei no Brasil em 2008, 2009 e comecei a trabalhar em 2009. Eu falo 2008, 2009 porque demorou um pouquinho, né? Entre a parte administrativa e tal. E comecei a trabalhar de verdade em 2010, quase um ano para conseguir atender. No início, é verdade que eu tinha mais franceses e aos poucos teve mais brasileiros. Bom, como vocês tiveram essa vivência, né? No início a gente chama o que faz um osteopata, o que é um osteopata, então eu precisava explicar o que eu fazia, mas aonde que foi interessante é que as pessoas eram virgem nas expectativas de um osteopata. Não sabia se ia instalar, se eu ia fazer a técnica suave, eu não tinha pressão nenhuma, não de resultado, mas do que eu ia fazer, né? Que vocês, as pessoas que vão escutar depois já tem algumas pessoas que falam: mas você não vai instalar, mas você não vai fazer isso, mas você não vai fazer isso. Aí então era um espaço muito de grande liberdade para mim, né? Porém, do outro lado, a dificuldade era explicar o que eu fazia, né? Então, um trabalho na educação, entre aspas, né, dos pacientes, já que é um trabalho que estamos fazendo sempre, tentar dar o poder às pessoas, encontrar a saúde. Então, essa foi a dificuldade quando cheguei no Brasil e a minha própria mudança como terapeuta, né? Um chip aqui dentro da minha cabeça que eu teve que mudar um pouquinho para conseguir atender. Também
eu tenho cabelo bem preto, né? Não tenho um pouco de cabelo branco, uma coisinha, né? Então, você espera um professor, uma pessoa mais velha, né? Que parece mais. Aí eu sou um garoto, eu tava de manga curta. Enfim, a imagem que as pessoas tinha, muitas pessoas chegando no meu consultório e diziam, mas a gente estava esperando um senhor e eu sou um garoto, né? Eu sei, desculpa aí, né? Eu tentei envelhecer, mas aos poucos, por favor. E aí a mudança do Brasil para o Portugal, isso foi difícil também no sentido de novo, da humildade que a gente precisa ter, mas é o que teve ainda mais que ter, porque voltei ao zero, né? No Rio a gente ia procurar o Frederic, eu sei que é um pouco vaidoso para isso, mas a maior da gente que ia no meu consultório ia à procura de mim. E quando cheguei no Portugal, eu não era ninguém, de novo, né? Então a gente ia à procura de um osteopata. Então eu precisava, de novo, explicar o que é osteopatia, o que eu fazia, o meu jeito de trabalhar, porque quando cheguei aqui, cheguei no Brasil, eu tinha 29 anos, cheguei no Portugal, eu tinha 36. Claro que entre 29 e 36 você não é a mesma pessoa, né? Então, um pouco mais de segura, mesmo se ainda estamos cheios de dúvidas, mas tem um pouco mais de segurança no seu trabalho, no que você pode oferecer. E a dificuldade maior, né, foi essa coisa de novo. Por exemplo, é mais simples. Por exemplo, no Rio, você conhece o professor Niemeyer, o neurocirurgião. Quando o neurocirurgião Niemeyer manda alguém para você, a pessoa que vem ser atendida por você é escuta, né? Quando a pessoa que vem te consultar viu o grande professor não sei quem, que você não é ninguém, você vai dizer, eu acho que tem uma outra solução, que é a solução que foi proposta pelo grande professor. Aí foi essa dificuldade que eu teve aqui de novo, explicando, e pronto, em ambos casos, por isso que eu estou sempre militando para a maior formação possível, e por isso que eu gosto do IDOT nesse sentido, que está sempre procurando dar a melhor formação possível. Se você tem uma certa segurança no seu trabalho, sem vaidade, né? Aí traga também resultados, e os resultados fazem que traga mais segurança, e pronto, e avançamos e conseguimos atender, conseguir mais consultas, ter mais pacientes, e depois as pessoas procuram você em vez de procurar um osteopata qualquer. Perfeito, Fred. Obrigado aí por essa primeira resposta. Acho que isso norteia um pouco do que a gente vai falar a partir de agora. E queria chamar, então, nesse momento, o professor André Sinício para a sua pergunta para o Frederic. E seja muito bem-vindo, professor, ao IDOT Entrevista, e a sua pergunta, por favor. Obrigado, Fábio. Obrigado, IDOT, pela oportunidade de estar entrevistando o francês mais carioca que possa existir nesse mundo. Para mim é um prazer estar com todos os outros colegas também. Vou começar com uma pergunta bem, talvez, batida, mas talvez seja bem interessante, porque a realidade, no momento que o Fred, aonde ele vivia, é bem diferente da nossa, então eu creio que seja um pouquinho diferente o caminho que ele seguiu em relação à pergunta que eu vou fazer e ao nosso no Brasil. Fred, quando você descobriu ser osteopata? Quando caiu a ficha que você gostaria de seguir esse caminho? Demorou. Não foi um caminho reto. Teve muitas curvas, descida, algumas quedas, subidinhas e tal. Temos que voltar, não vou voltar demais, né, com o Fred de 8 anos de idade, mas mais ou menos. Quando entrei na faculdade, eu estava querendo sempre fazer pesquisas. Eu tinha a vaidade de achar que era possível encontrar o remédio total para salvar o mundo. Aí, aos poucos, fui então na faculdade de farmácia. Aí não gostei muito, porque a filosofia mesmo medical naquele momento
não sei, não curti. Eu quis mudar completamente, meu pai me obrigou a ir para a medicina. Ali eu encontrei um ótimo professor que me falou que eu nunca ia ser médico, porque eu não estava entendendo mesmo a medicina. E obrigado a ele, né? Ele tinha razão, que me tornei osteopata. Aí, em segundo ano, eu tinha uma amiga cujo avô era osteopata. Aí ele me falou da osteopatia, me explicou que finalmente a minha ideia da medicina era, na verdade, a osteopatia. Permitir a alguém de encontrar a saúde, em vez de impor a saúde, entre aspas, né? Ou impor uma ideia de saúde. Então, ele me convidou a encontrar uma osteopata que tinha terminado a sua formação. Aí fui no consultório dela, vi o que ela fazia. Eu fui numa conferência, mas aí eu volto eu tinha 20 anos, muito cartesiano, uma visão muito linear das coisas. Então, quando eu escutava, mas você bota a mão e aí dá mobilidade, não sei o quê, eu achava isso um violão, né? Que aí você escuta, vou dar uma mobilidade, eu faço aqui um desenrolamento que vai melhorar o movimento do fígado, que vai fazer que depois a pessoa vai se sentir mais livre. Isso são palavras que não significam nada, né? Qualquer um pode falar isso. Então, eu achava que as pessoas que eu escutava, às vezes, tinham um discurso um pouco, não de charlatão, mas muito fraco cientificamente. E no meio disso, teve a sorte de encontrar um médico osteopata. Não gostava do jeito que ele trabalhava, porém eu gostava do discurso dele, muito honesto e muito científico. Aí eu entrei na faculdade de osteopatia. Ficar sincero contigo também, sem ter a certeza mesmo que ia ser o que eu quis fazer. Aí a gente lá começa com TGO, né, mexendo, não sei o quê, fazendo um pouco de biodinâmica, tinha algumas aulas meio que viajando um pouco, né, e outras aulas muito cartesianas. Então, rapidamente a escola se dividiu nos dois caminhos. Eu sou libriano, eu gosto de fazer que todo mundo seja juntos, né, na felicidade, na paz. E no segundo ano, eu vou fazer um estágio, eu estou sozinho, eu tenho que ter meu amigo François, né, que você conhece. É por isso que, mesmo esse dia, o verão, eu vou terminar o segundo ano, e aí eu estou em estágio num pequeno torneio de rugby. A idade média do jogador é 45 para 55 anos. Alguns ex-profissionais de rugby, então com uma grande experiência com fisioterapeutas competentes, com osteopatas, entre aspas, e com médicos. E aí de manhã eu faço o que eu sei fazer, né? Um pouco de TGO, um pouco de trecho no tornozelo. Eu sabia fazer as trap, eu boto uma banda para ir para cá, mas mesmo assim eu não acreditava muito no que eu fazia, mesmo se eu fazia com amor. E então vou almoçar, eu ligo para o François dizendo, cara, não precisa vir, né? Que não tem ninguém, aí só tem um grupo de 6 aí, um time que veio, um outro gajo rapidinho. Eu chego às 2h da tarde e tem uma fila de 10 pessoas esperando. Eu falei, você é osteopata, pô! Só chegou agora! Eu falei, desculpa, né? Eu tava de boa, né? Vai, eu tô com uma dor ali. E tinha uma mesa, uma mesinha, né? Sabe aquele mesa de churrasco mesmo que a gente deixa a carne, não sei o quê? E as pessoas, para mim pagar, porque era de graça, né? Traziam uma cerveja. Quando eu terminei às 8h30 da noite, a mesa estava cheia de cerveja. E eu ainda não estava bêbado. Aí falei, pô, mas eu não sabia o que eu fazia. Eu fiz com intenção mesmo. Claro, eu sabia fazer algumas coisinhas. Mas eu teve super bom resultado. Eu devo ter feito, será, 60 ou 70 atendimentos na tarde, né? 5, 10 minutos, né? Verdadeiramente sintomático mesmo. Estou com dor no tornozelo, ia mexer o tornozelo. Bom,
Claro que você vai um pouco no joelho, um pouco na anca. E aí, tá melhor? Tô. Vai jogar. E seguinte. E lá ficou na minha cabeça, falei, aí talvez vou ter que me empolgar nessa coisa ali. E chegou no terceiro ano, entrou no crânio, entrou a víscera, entrou muito mais conceitos filosóficos osteopáticos, e aí consegui encontrar o meu próprio caminho, que mexe a parte bem científica mesmo, tanto da parte das neurociências, da fisiologia, da anatomia, que a parte que podemos viajar às vezes, né, interessante, né, o contato, essas coisas um pouco de herança, a parte mais emocional, porém ficando com base um pouco, né, não estou viajando. Então foi quase 6 anos depois do baccalaureat, né, do Enem, do equivalente do Enem, para eu aceitar que eu ia me tornar osteopata. Bastante, né? Obrigado, Frederico. Muito bom. Professora Cíntia Vieira, muito obrigado, Cíntia, por participar com a gente desse programa. Seja muito bem-vinda e a sua pergunta para o Frederico. Olá, gente. Olá, Fábio. Olá, professores. Obrigada, Edote, pelo convite. Obrigada, Fred, pelo convite também e por poder participar, já que na sua primeira aula do IDOT, eu fui a sua primeira monitora. É isso, por isso que está aqui. De Florianópolis. E foi uma aula incrível, sensacional, e foi um grande prazer participar dessa aula e grande prazer participar dessa entrevista também. Bom, Fred, quem já assistiu suas aulas, já fez seus cursos, sabe que você preza muito pela qualidade das técnicas, né? A qualidade da execução das técnicas. E para isso, você utiliza muito seu corpo. E nos dá várias dicas, várias orientações. Eu sei também que você tem um pouco de conhecimento de artes marciais, dança, né? O que me chama bastante atenção. Conta um pouquinho para a gente com relação a essa cronologia. O que veio antes? A osteopatia, depois a arte marcial, o que ajudou, o que contribuiu e o que você ainda faz para que você tenha uma boa movimentação na realização das técnicas. Ok, obrigado, então. Cada um de vocês foi importante em um momentozinho da minha vida, tá? Por isso que vocês estão aqui. O Fábio também, o Matheus, o Gui, o Bezerro, a Cíntia. E se depois temos um tempinho, eu posso explicar esses momentos. A cronologia, eu acho que é um pouco a mesma cronologia que a cronologia da vida, né? Eu comecei com 6 anos de judô, pratiquei bastante, mas tem algumas artes marciais que pratiquei, né? Assim que eu subia, eu encontrei o meu limite, né? Superior. Por exemplo, no judô foi o nível regional. A França é dividida, né, em partezinhas, né? Então o nível regional já era em cima para mim, mas continuei praticando e comecei o balé com 6 anos de idade também. Eu via a minha irmã, eu gostava, e tinha muitas meninas. Então, bom, você ia ser o único menino com 30 meninas, peço desculpa, tá? Mas eu achei bacana, né, aquela ideia. Então fui no balé com 6 anos, eu só fiquei 2 anos e meio lá, mas o suficiente para ter algumas vivências e entendimento dentro do corpo. Aí entrei também, eu tocava saxofone, aí isso que me deu o rigor, né? Fiz o Conservatório de Música de Perpignan, a Escola de Música de Paula Nouvelle, mas eu passava as provas no conservatório. E mesma coisa, depois toquei em vários lugares diferentes e para vários tipos de música, clássico, jazz e outras coisas. Se procura na Dark Web, talvez pode encontrar algumas coisas. Então, assim que comecei a trabalhar como osteopata e como aluno, eu tinha uma frustração, às vezes,
Por quê? Porque você via, eu teve a sorte, e também foi chato, mas de ter professores que nunca eram professores. Como eu comecei a faculdade de osteopatia, a osteopatia não era reconhecida ainda. Então, para encontrar professores foi complicado para a diretoria daquela época. Então, estavam convidando amigos ou cara que tinha dado uma aula, não sei o quê. Então, a didática dos professores não era muito boa. Então, às vezes, talvez ele usava uma didática, né, de livros. Aí está escrito isso, e você via o cara fazer e não era exatamente assim. Ou quando você vê, por exemplo, alguém fazer um dog se ajustando no final, né? Aí falei, estou ajustando. Falei, mas é isso o que é o mais importante, é aquele ajustezinho no final para ter a precisão da técnica. E daí eu comecei no terceiro ano, aquele ano da revelação, a monitorar aulas de primeiro e segundo ano também. E aí, como estava evoluindo, eu fui obrigado a entender como que passava dentro do meu corpo a sensação para fazer. E na mesma hora eu fazia Muay Thai e meu objetivo era de fazer a competição mesmo amador, tá? E eu estava ficando observando o meu professor que era tailandês, que era incapaz de comunicar com a gente, né? Ele falava em tailandês mesmo. Só que mesmo fazendo assim, aí ele mostrava, corrigia o punho. Aí ele batia em você, né? E você batia. E aí, se você escutava, não com seus orelhas, mas com seus olhos, com seu corpo, dava para entender o que ele falava para a gente fazer. É lá que comecei a pensar mesmo na minha cabeça, ok, então tem vários tipos de jeito para ensinar e para entender as coisas. E o domínio do movimento, e qualquer seja o movimento, o que você faz, quando você está sozinho, tem um jeito de fazer as coisas. O yoga, por exemplo, os posicionamentos da yoga, ou quando você dança sozinha, né? Aí é centrado dentro de si. E é o primeiro passo que a gente faz. Mesmo quando você faz artes marciais, é frente a uma parede, é frente a um saco para você bater, é frente a uma coisa e você vai entender o seu posicionamento. E depois tem a segunda fase que vai ser com o outro. Quando você dança com outra pessoa, é a mesma coisa. Não tem como carregar uma pessoa se não bota a mão no lugar certo e vai depender do físico da pessoa, do jeito que ela vai se dobrar ou tal para dançar. Ou quando você vai fazer a luta, vai depender do tamanho do cara, do comprimento do braço. Então, vamos ter que nos adaptar. E na mesma época, eu escutava o GSP, o Georges St-Pierre. Nunca gostei das lutas dele, porém, ele analisava muito o adversário e ele sabia tudo o que ia fazer antes. Ele falava o que ia fazer, ele fazia. Então, foi um pouco a mesma... É lá que minha ideia começou a germinar. E quando comecei a dar aulazinhas, eu fui convidado a explicar um pouquinho. Eu tinha alunos das duas escolas que tem no Rio, né? E eu via as dificuldades dele. E as dificuldades, finalmente, são as mesmas que eu tinha quando eu era estudante. E comecei a pensar, ok, finalmente a osteopatia é parecida com qualquer tipo de esporte. A gente treina e depois temos que expor o nosso treino numa realidade, né? E essa realidade, ela vai depender do nosso cansaço. Tem dia que você acorda e se sente super bem, aí acerta tudo. Outro dia que está ruim. E se vai jogar bola, né? Bom, futebol, acho que todo mundo aqui não é muito bom, né? Talvez o Matheus ou o Gui, não me lembro. Sei que o Bezerro não vale. O Fábio também, ele fica do lado comigo. A gente chute a bola, a bola faz o que ela quer. Mas quem joga a bola sabe que tem dia ele vai bater na bola, ele entra, né? Bom, nunca aconteceu comigo, mas acontece com alguns. E outro dia, mesmo se você vê atleta, nada entra. Eles podem fazer tudo o que ele quiser, eles voltam no final e falam, hoje nada entrava, né? Então, foi mesmo esse entendimento. E no boxe eu tinha dia que eu estava conseguindo acertar e outro dia que você não acerta ninguém.
Então, finalmente, a nossa profissão é muito parecida. Temos um treino físico pessoal, uma higiene de vida. Por isso que sempre que eu falo para alunos novos, né, eu falo, desculpa aí, mas você escolheu uma profissão muito chata, que você vai ter que manter uma certa higiene de vida, porque se a gente tenta promover a saúde sendo doente, é difícil. Você vai ter que sempre ficar treinado, porque se não temos sensação e tal, é difícil, né? E cada paciente é seu mundo, seu universo naquele momento. Então, se atende 8 ou 9 pessoas, 8 vezes por dia, vai ter que voltar à concentração inicial. Isso é parecido com o judô. Você pode ter 3 ou 4 lutas no mesmo dia, né? Um pouco diferente da dança, você faz uma representação às vezes. Aí vai ter várias. Eu fiz capoeira também, a capoeira é um pouco parecida. Aí você vai ter que refazer tudo de novo várias vezes. Aí tem que se readaptar. E é nesse sentido que eu consegui juntar os dois. E hoje eu faço jiu-jitsu, porque tem um trabalho intelectual que é um pouco parecido, né? Tem que usar o corpo inteiro. Tem ginga no seu corpo, né? Não pode ficar mal. E a mesma coisa, você tem que usar esse entendimento do outro para um não se machucar e tentar finalizar. A vantagem também, que eu gosto no jiu-jitsu, é ter uma atividade um pouco oposta ao que a gente faz. Durante o dia inteiro, eu estou tentando fazer o bem para a gente, e aí à noite, às vezes, eu posso machucar a gente emocionalmente, né? Que às vezes tem paciente chato, temos que ser honestos, aí vai atender 2 ou 3 vezes e a pessoa volta, né? Você não entende por que volta, quando você sente que nada. E na 4ª consulta, aí se torna amigo, às vezes, com esse paciente. Eu começo a gostar, porque muda alguma coisa. Mas nas 2, 3 primeiras, como você conseguir tirar do seu corpo essa chatice, né, do dia, aí consegue falar com ele depois ou ela e pronto. Porque é isso, né? É um ciclo perpetual que a gente tem que fazer. Então, eu acho que qualquer atividade física é boa. O pilates, eu gosto do pilates, gosto de yoga, não sei o quê, mas que vai tanto manter uma certa força física, porque infelizmente a gente precisa de um pouco de força, e também suplessa, desculpe, perdi a palavra em francês, elasticidade. Temos que ser capaz de, se você mostra para seu paciente como levantar o braço, que naquele dia aí não dá, né? Então tem que ter bom conhecimento do seu corpo, dos seus limites, e para entender o corpo do outro e os limites do outro. Espero que eu respondi. Obrigada. Obrigado, professores. E agora eu convido o professor Guilherme Lucchesi. Professor, seja muito bem-vindo a essa entrevista e a sua pergunta para o nosso convidado, Frederic Delaterre. Professor, o senhor está desligado. Pode. Obrigado, Fábio, pela oportunidade, o Idote, o Fred. É um prazer estar aqui com os amigos também. Então vamos lá, vamos voltar para o aspecto pessoal sobre como o Fred enxerga as coisas, porque nos esportes, especialmente capoeira e jiu-jitsu, era melhor a gente chamar um brasileiro. Então vamos manter para esse aspecto mais pessoal mesmo. Fred, é meio que 2 em 1, tá? Para você fazer no final um apanhado de tudo. Então você falou 2009, né? Que é mais ou menos o tempo que você chegou aqui no Brasil. Uhum. Já falou um pouco da época que você chegou. E eu sei que você teve contato com outros profissionais osteopatas de fora do IDOT. Eu queria saber como é que foi esse primeiro contato, como é que isso se desenvolveu no começo. E a segunda, aí a gente vai pensar em 2013, 2014, foi quando o pessoal aí do Rio de Janeiro, né, te indicou para o IDOT. Enfim, aí você fez uma reunião com o Xande, com o Zezé, você conheceu verdadeiramente o Zezé, a alma da escola, a liderança da escola. E eu participei um pouco disso, por estar perto do Zezé, enfim, do Xande também. E desde o começo eu percebia o quanto que você queria ajudar mesmo. Então, quanto que você queria ajudar o IDOT, enfim,
o nosso desenvolvimento enquanto escola e pessoalmente também você me ajudou bastante nesse momento, quando a gente se conheceu, me ajuda até hoje, né? Então, eu queria saber, assim, o que você viu no IDOT, no Zezé, que a gente poderia ser boas pessoas para levar a osteopatia para frente no Brasil? Quais foram as virtudes? Quais eram as necessidades que você enxergava no IDOT? Que você poderia ajudar? Enfim, por que você confiou tanto na gente? Esse é o grande ponto. Ok. Obrigado pela pergunta. Cuidado porque então vai ser um momento de emoção, tá? Prepara aí. Então, a primeira minha chegada, em 2009, foi através de um dos meus professores, lá da França, que dá aula também no Brasil de vez em quando para o IBO. Aí eu encontrei o diretor da época do IBO, Bernard Keff, e ele me convidou mesmo. Falou, cara, vem, tem trabalho aqui, quase não tem osteopata, me registrei no Registro de Osteopatas Brasileiros. Eu fui o 25º, então não tinha muita gente não, né? Bom, tinha como. Ele tinha um consultor na URCA, que estava meio que parado. Ele falou, você pode recuperar meu consultor. Foi mesmo uma coisa de dois gringos se encontrando, um pouco como dois brasileiros se encontrando no Portugal, ou se encontrando em qualquer lugar do mundo. Aí você cria um vínculo, porque fora você se ajuda, dentro você se mata, né? Então, aí foi meu primeiro vínculo. Só que quando cheguei, ele faleceu. Então, teve toda uma reconstrução do IBO em 2009, que ele faleceu em março, abril de 2009. Aí, então, não teve oportunidade de trabalhar como professor lá, de ensinar, de fazer qualquer coisa. Eu participava dos DO, da apresentação DO, fui banco de júri 2 vezes lá, mas nada mais. Porém, isso me ofereceu a oportunidade de entrar no registro como secretário, era interessante também politicamente naquela altura. E depois, bom, a mesma coisa, como falei, comecei a atender, e aí, claro que eu atendi algumas pessoas que estudante em osteopatia estava atendendo também. E é assim que eu encontrei o Rafael Jacob, que é da escola do IBO, e o Arilia Agosterra, que é da escola de Madrid. E eles dois eram dois amigos e cada um fez uma escola. E aí, juntos, eles compartilhavam, né? Para ver o melhor. Aí o Ari me convidou na escola de Madrid, encontrei o André Chediek naquela altura, assisti a uma aula, só que a filosofia era de formar fisioterapeuta para ser fisioterapeuta especialista em osteopatia. Eu falei, mas eu sou osteopata, não dá, não cabe bem. Aí não quis, porque era mais uma questão filosófica. E a escola era bem ordenada, bem coordenada. Pronto. Aí desisti mesmo na minha cabeça de dar aula e veio... então, eu participei de grupo de estudo, eu dava mais ou menos a aula do que eu fiz, do crânio, um pouco de víscera, ajudando um grupo de 6, eram 3 da Escola de Madrid e 3 do IBO. E me deu a visão do que faltava um pouquinho para eles. Mas isso ficou, num fim de semana, assim, de vez em quando, sabe? Um sábado, um domingo de manhã, dava um pouco de dinheiro e também eu gostava, passar com 6 pessoas, é tranquilo, né? Lá no consultório do centro. E um dia desse eu encontrei o francês aí, como se chama? O Yannick. E a gente tentou dar uma aula em Floripa, em 2012. Aí não deu certo, porém, o Yannick encontrou a Laís Gervásio, de Floripa, que naquela altura era coordenadora, né, do IDOT Floripa, e ele me falou, existe uma escola e não sei o que, ele falou com o Zezé. E aí a gente se encontrou com o Zezé para o DO. Estamos naquela altura em 2012, final de 2012, dezembro de 2012,
Eu falo com o Zezé e ele me fala, eu quero o DO, essa história do DO. Ele estava querendo entender essa história do DO. E eu, como eu era responsável dentro do registro dos osteopatas, né, de promover isso também, a gente se encontrou no mesmo uma lanchonetezinha, do nada, tomando um suquinho de short, eu de chinela e ele de Nike, né, porque ele tá sempre, não usa chinela. E é engraçado, porque naquele dia ele não estava querendo, agora eu sei, porque eu conheço suas caras, né? Mas ele não estava querendo, aí ele estava começando a rolar com a Espanha, não sei o quê. Eu falei, mas tem certeza que é tão simples? Porque ali o registro, sim, é normal, são os padrões, é a regra, né? E se quiser eu ajudo. Aí ele me convidou para visitar o IDOT, só que eu tinha visto as estruturas da Escola de Madrid, as estruturas do IBO, e eu devo confessar que naquela altura, como eu teve 2 filhos muito perto, nunca teve dinheiro, né? Então não tinha a capacidade de viajar muito dentro do Brasil. Cada vez que sobrava um pouquinho, a gente tentava ir para a França, né? E aí você sabe o custo. Então eu conheci o Rio, né? Um pouco Paraty, um pouco a Ilha Grande, um pouco Búzios, mas nunca saiu muito. Ninguém vai viajar para o interior de São Paulo, por exemplo, tá? Então, eu não sabia que poderia ter uma organização tão forte. Inclusive, quando fui para Floripa, não vi a escola. Alguém me falou: aqui tem uma escola de osteopatia, o IOT, né? Mas não tem nada errado no hotel naquela altura. Eles estão fazendo no hotel. Então pensei, bom, se é para visitar uma sala, tudo bem, né? Não vou viajar, perder um dia. E também tem essa coisa de não querer ser pago para fazer uma coisa que o que está acontecendo hoje. Desculpe falar um pouco disso, mas quando alguém fala do Covid, você vê o que tem atrás, né? Se ele foi pago por um laboratório farmacêutico, não sei o quê. Aí sempre pensei, se eu recebo dinheiro do IDOT, antes do IDOT entrar no registro, alguém pode dizer, mas você foi pago, é por isso que você está empurrando eles. Tá? Então não quero. E aí o Fábio Damião, um outro Fábio, vieram me visitar no meu consultório do centro, né? Pegaram um dia inteiro para vir. A gente almoçou e tal, e gostei da receptividade da gente. Então foi esse primeiro passo que gostei. E da vontade mesmo de fazer. Ou seja, o Xande, ele é muito empolgado, né? O Fábio também, ele está aqui fazendo coisa conosco hoje, um sábado à tarde. Então, gostei disso. E aí, fui convidado a fazer uma palestrazinha em Santa Fé do Sul, em 2013, né? Em setembro. E, bom, quando vi o tamanho do negócio, falei, poxa, ninguém me falou que tinha uma escola tão grande aqui no Brasil. O que é isso? Vou evitar falar palavrão. E eu fui super bem acolhido pelos professores. Era algum momento de emoção, porque vocês no IDOT são uma família, né? Aí a dificuldade quando você quer entrar numa família é que alguém tem que te deixar uma praça no banco, né? Um prato para você poder comer. Senão, se não tem comida, não tem nada. E aí eu senti mesmo que vocês me ofereceram esse espaço. Me lembro muito do Carlinhos naquele dia, naquela altura, né? O Carlos Gomes, você, o Matheus. A Cintia foi depois, foi em Floripa, né? Em Santa Fé, mas todos, e o Adalberto, me lembro dele, por exemplo, e da palestra do Hermínio, por exemplo, que eu tinha gostado bastante, né? Eu falei, nessa escola tem qualidade, e fui super bem acolhido. E o pulo foi o convite na reunião dos professores em janeiro de 2014, no segmento, né, antes de poder dar aula em Floripa. Por lá vi vontade de ser melhor, não para ter a vaidade de dizer eu sou melhor que o outro, mas
para ter o prazer de poder atender e melhorar a qualidade de atendimento para ser melhor para os pacientes. Isso acho que foi fundamental para minha empolgação e minha entrada dentro do IDOT, porque verdadeiramente é isso que eu senti tanto na diretoria que nos professores. E não vi professores que estava querendo sugando uma coisinha só para ele. Eu não vi isso naquele dia, né? A gente estava uns 40, né, mais ou menos, em Londrina. E aí pronto, todo mundo estava me perguntando coisa e tal. Se eu falava uma coisa, ele falava com o outro depois, não ficava com a coisa, né? Fred, mostra isso que você me mostrou mais cedo para o outro, né? E pronto, eu gostei muito disso. E depois pessoas como todos vamos saindo, né? Mas da organização mesmo, né? Do Xande, se a gente pensa culinária, porque eu não posso falar de jiu-jitsu ou de capoeira, então vou falar de cozinha, tá? Porque isso é francês, de gastronomia. Então, quando você cozinha, você tem os ingredientes. Cada ingrediente tem que ser o melhor possível. Porém, para os ingredientes se juntar, você precisa de chamado aparelho. E o aparelho, geralmente uma coisa mais gordurosa, que ele vai permitir que os sabores de cada um sejam ressaltados para que junto fazer uma coisa nova, né? E isso é o pessoal da organização mesmo, que mesmo se às vezes é chato, né, para comprar as passagens e tal, eles estão sempre presentes e pronto, dá vontade mesmo, porque você sente o carinho mesmo da gente. E o último, claro que depois da minha aula em Floripa e as outras, né, eu dei um pulozinho no Rio 2 vezes. A primeira aula que eu vi foi do Adalberto e a segunda aula foi do Zé Eduardo, né, a mobilização articular. Eu gostava dos alunos mesmo, né, da recepção dos alunos e tal. E pronto, teve a sorte de poder descobrir outra cidade, outra filosofia, que o Brasil era outra coisa, não só o Rio, mesmo se ele é o Rio também, mas em cada cidade que você chega, sente a empolgação, o desejo de aprender, de ser melhor. Se eu estou com pessoas de boa vontade que se quer melhorar, que podemos ajudar, aí claro que te dá ainda mais vontade de se dar, né, de dar o máximo de você para que todo mundo cresça juntos, né? Pronto. Obrigado. Muito bom, Fred. E também agora queria convidar o professor Matheus. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa e a sua pergunta para o Frederico. Oi, pessoal, obrigado. Obrigado aí, o IDOT, novamente pela oportunidade aí de participar de mais um programa. E esse, não que os outros não sejam, mas esse, para mim, ele também é muito divertido, né? Porque o Fred é muito engraçado sempre. E ele fala tudo que vem à cabeça, então é muito interessante as entrevistas dele. Fred, bom, você nos deixou, né? Foi embora. E eu queria te perguntar, na verdade, 2 coisas. Primeiro, eu sei que um pouco disso envolve bastante disso envolve a questão dos seus filhos, né? Não só como educação, mas como também segurança e aí por diante. Mas, primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho disso, da parte cultural, né? O que você sentiu do Brasil, o porquê também, né? Especificamente dessa mudança, e se você sente falta de algo daqui do Brasil, né? Se sim, o que você sente falta? A mudança da França para o Brasil, quer saber da mudança do Brasil para Portugal? Não, do Brasil para Portugal. Ok. Então, a mudança do Brasil para Portugal, ele foi motivada por 2 coisas. A primeira, eu vendo uma cidadezinha, né? Tipo uma aldeia. Rubineia, Floreal, sabe? Cidade do interior mesmo. Aí é verdade que o Rio era grande. Eu gostei no início, mas meus filhos crescendo e tal, eu estava querendo talvez voltar um pouco mais de realidade, terra. Agora, meus pais e meus sogros estão aposentando, já aposentaram,
Aí dificultava para eles também essa possibilidade de ver os avós, a família, a minha irmã, a família mesmo, né? E a gente não tinha pensado nisso, né, quando a gente foi embora no início, mas foi um pouco mais nítido quando meus filhos começaram a crescer. Claro que teve essa questão da insegurança no Rio, depois dos Jogos Olímpicos em 2016, né, a gente sabia que ia ficar um pouco mais complicado, e aí então tinha duas escolhas: ou escolher uma cidade do interior, ou de Minas Gerais, ou coisa desse, ou me aproximar da Europa. Aí a dificuldade de cidade do interior é que você já se viaja, né? Quem é do interior, você vê que para transitar dentro do Brasil às vezes é complicado. Então não existe viagem de menos de 24 horas. Quando eu vou, por exemplo, para sua terra, né? Em Floripa, a última vez, em Londrina, você se lembra, né? Eu saio daqui vamos supor, às 10 horas da manhã da minha casa, eu chego 32 ou 35 horas depois para Londrina. Então é difícil imaginar uma pessoa de 70 anos fazer isso 2 vezes por ano, mesmo se você tem a capacidade financeira de fazer. Então isso desmotivou e pronto, eu vi a oportunidade de vir para o Portugal. Fica muito mais perto, finalmente, da França, dos pais, de todo mundo, dos meus sogros. E pronto. A minha irmã agora vive aqui no Porto, meu afilhado também, meus pais compraram um apartamento perto daqui. Enfim, a gente está se reunindo também, né? Então foi isso o principal motivo. Saudade do Brasil, claro, saudade das suas caras aqui, né? De ser xingado por não entender futebol, capoeira ou tal, né? Quem faz isso? Não tem que ser brasileiro para poder xingar assim. Ou xingar porque você está com fone aí. Primeira coisa que me falou o Fábio quando fizemos a entrevista: um ano sensível, que a gente fala, ei, tem uma cara de não sei o quê. Pronto, isso a gente tem a saudade, né? Saudade do sotaque também, de abrir a boca. Desculpa os portugueses que estão escutando a gente aqui, mas é verdade que o português é muito fechado, né? Quando fala. Então, viaja menos, né, na boca, mesmo se os giros portugueses são engraçados também e é bonito, né, a poesia, mas e dos abraços, do convívio, né, mesmo. Tô acompanhando muito mais piadas brasileiras hoje, né, na internet, que português. Ainda não fiz essa mudança, é engraçado. Sou franco-carioca mesmo. Tô ainda continuando acompanhando as informações do Rio, do Brasil, um pouco do Portugal e da França, né? Mas ainda o Portugal não chegou. E, claro, vocês... bom, eu vivia em Copacabana, então a praia, porque aqui tem praia, mas o mar fica entre 16 e 18 graus. Ainda não consegui pôr mais que o pé. Não cheguei ao tomo zero. E, então um pouco disso e mais do churrasco, né? Mesmo se eu não gosto muito de comer muita carne, essa filosofia do churrasco é bem engraçada, né? Quando você pegou, depois sente a saudade disso, de ser convidado à tarde. E não sabe quanto que vai, pode ir em qualquer momento e tudo. Isso é engraçado. Fizemos um churrasco aqui há pouco tempo. Aí era 1h da tarde, né? Com franceses que viveram no Brasil. Cheguei a 1h30, todo mundo já tinha comido. Chegou atrasado. Falei, pô, gente, aqui aonde que estamos? Estamos no Portugal, com franco-brasileiros. Já cheguei cedo demais, inclusive. Bom, é isso. São coisas culturais assim que no início você tem que aprender, mas que pega facilmente, né? A gente fica feliz na rua, né? Falando oi, em Copacabana, né? Tem bastante isso. Aí todo mundo conhecia meus filhos e tal. Mas aos poucos aqui também, estou fazendo a mesma coisa. Por isso, o Portugal é uma vantagem, não é tão a França. Quando eu voltei para a França, falei,
não estamos prontos para a França. Precisamos fazer uma parada num país um pouco mais aconchegante para as crianças que gostam de criança, porque se você passeia na rua com criança, em França eles têm que ficar muito perto de você, senão está todo mundo reclamando. O Portugal é um pouco mais como o Brasil, deixa mais liberdade para as crianças também, que eu acho interessante também. Mas é isso, a saudade da gente, né? A maior saudade é das pessoas, geralmente. Do bezerrinho aí, que se toma o barbudo, né? Enfim, é isso. Tá bem, obrigado, Fred. De nada. Muito bom saber dessas nuances aí, né, da trajetória do professor Frederic. E com essa resposta, a gente chega ao final do nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o IDOT Entrevista. O IDOT Entrevista está de volta para mais uma série de perguntas para o professor DO, Frederic Delaterre. Fred, quais foram as principais dificuldades profissionais que você encontrou no Brasil? Porque a gente sabe que no Brasil o osteopata, né, não tem a profissão osteopata regulamentada, ele é uma especialidade da fisioterapia e você fez a graduação em osteopatia na França. Quais foram as principais dificuldades para você começar a atuar como osteopata aqui no Brasil? Obrigado, Fábio, pela pergunta, né? Primeiro, a osteopatia não é vinculada à fisioterapia no Brasil. Tá? Desculpe corrigir isso. O fisioterapeuta que quer atuar como osteopata no Brasil, claro que ele é vinculado à fisioterapia, porém ainda não existe uma lei de regulamentação da osteopatia como profissão. Então, como tem um código próprio de osteopatia, né? Esqueci a palavra de direito, peço desculpa, mas eu nunca teve dificuldade para atuar como osteopata. Eu tive a mesma dificuldade que qualquer gringo que chega aqui no Brasil, e por isso que eu te agradeço por essa pergunta, porque muitas vezes eu vejo que o brasileiro fala, gringo vem aqui e faz o que ele quiser, e para nós é difícil. Temos exatamente a mesma dificuldade. Se você quer vir trabalhar aqui amanhã, vai precisar da mesma coisa que um gringo vir trabalhar no Brasil. Então, naquela altura, eu tive que fazer um investimento de R$150 mil no Brasil, sabendo que esse valor ia ser usado. Então, minha dificuldade foi ter um visto para poder trabalhar. A chance que eu tive que naquela altura o real era um pouco baixo, um pouco como hoje, né? Então, é verdade que em euro era acessível, mas de uma semana para outra passou de $300 mil para R$150 mil. Então, há uma semana eu nunca teria trabalhado no Brasil. Então, a primeira dificuldade foi ter um visto, então viabilizar a minha possibilidade de trabalhar no Brasil, nem sendo osteopata, né? Só trabalhar mesmo. E a segunda foi um problema que você pode ter para qualquer pessoa que chega numa cidade que não conhece, saber aonde começar, ainda mais uma cidade tão grande como o Rio. Claro que se você chega em Floripa, tem ilha ou continente. Aí já é um pouco mais simples para analisar. Chega em Londrina, tem o centro, né, com os grandes imóveis, e depois tem alguns bairros. Mas é um entendimento meio simples. Presidente Prudente é uma cidade um pouco simples também, né, para entender aonde trabalhar. Já vai para São Paulo, é complicado entender. O Rio também. Então, eu demorei bastante tempo para
adequar e encontrar um lugar onde que economicamente eu poderia adquirir um lugar, né? Porque o aluguel era alto e estava sempre subindo. E depois encontrar um lugar onde que o acesso era simples, tanto para gringos que para brasileiros, porque desde o início o meu objetivo não era de ser o osteopatozinho dos franceses ou dos gringos, mas de trabalhar com brasileiros, né? Então foi por sorte, né, conhecendo uma pessoa que encontrei que era advogada, não sei quem, né, e falou, vem no centro. E aí comecei a trabalhar no centro. Depois encontrei o Dan Letichevsky, que me deu a oportunidade de trabalhar no consultório dele, né? Me sublocou 3 dias por semana o consultório dele no Leblon. Então consegui trabalhar em 2 lugares. Mas do ponto de vista administrativo, o grande problema é o mesmo problema que para qualquer estrangeiro que chega no Brasil. A burocracia é muito pesada. Só para ter um CPF imagine que é uma coisa boba, mas para poder ter um CPF precisa ter uma residência, né? Só que para ter uma residência você precisa ter um CPF. Aí como que você tem um CPF se tem residência? Bom, é 1 mês e meio para descobrir isso. Aí tem um lugar no Rio, no Leblon, que existia, onde que eles te faziam um CPF provisório, sem dar o endereço, para você poder assinar seu contrato de locação com CPF provisório. Aí depois voltava naquele sítio, tinha um tempinho, para ele assegurar seu CPF no endereço que você tinha dado. Aí depois tinha como ter um CPF válido. Mas vai encontrar isso. Tem sempre advogado que te pede R$5.000 para fazer isso para você, um despachante que pede 10 mil, ou você faz sozinho, né? Aí demora um pouco. Mas foi a principal dificuldade foi essa. Também para estrangeiro, para poder fazer todos os vistos, toda a parte administrativa no Rio fica no Galeão, nem do Fundão. Então, se você não tem carro, que tem que chegar às 6 horas da manhã no Galeão, tem que sair das 4 da manhã da casa, ou 4:30, para poder fazer a fila, ter a senha. Não teve sorte também, porque quando fiz o meu visto foi o momento da anistia global do Lula, né? Ele anistiou todas as pessoas. E como eu sempre tentei fazer as coisas do jeito, eu nunca fiquei ilegal no Brasil, então não teve direito à anistia. Porque fiquei ilegal o tempo todo. Então estava lá com fila de chineses tentando registrar o documento dele, né? Foi complicado para isso. Semanas e semanas e até o final, porque para poder ter um visto de permanência no Brasil, você pode recuperar seu visto na embaixada do seu país de origem. Mas você tem que fazer o pedido em Brasília. Quando você mora no Rio, como que você faz? Tem que pagar um despachante que faz isso para você em Brasília. Uma vez que você tem o direito de ter o visto, você tem que voltar para seu país de residência inicial. Para mim, a França. Eu não vivo em Paris, eu vivo no sul da França. Eu fui para Paris e vamos dizer que chega na embaixada brasileira, lá em Paris, você é como um brasileiro, né? Fila, senha, tem que chegar bem cedinho. Aí, uma vez que ele tem um documento, eles mandam para o Brasil de novo, para ele voltar. Enfim, foi 9 meses. Várias vezes eu quis desistir, mas a gente aguentou firme. Mas 9 meses só para ter o direito de trabalhar no Brasil. Com muitos gastos, o banco roubou um pouco de dinheiro, um contabilista superfaturou algumas coisas e tal. Mas, enfim, é a vida, né? Você aprende assim, e ainda mais no Rio, né? Aí, depois de um ano, enquanto você me fala que sou meio franco-carioca, porque eu aprendi perdendo, né? Aí, e pronto, mas foi bom, porque depois, né, você fazendo que você descobre, né? E quero falar uma coisinha também, isso é uma água das pedras, não estou fazendo propaganda, tá bom? Mas é água com gás, tá? Não é Heineken. E, pronto, isso foi a minha... bem difícil, mas é difícil para todos os gringos.
E como é difícil para os brasileiros quando chegam em outros países. Mas uma coisa que é engraçada se chama reciprocidade administrativa. Se é complicado para vocês, é porque vocês estão fazendo complicado para quem quer vir. Aí não sei por que tem essa guerra administrativa entre os países. Obrigado, Fred, aí por essa explicação. E, como diz o ditado, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Por isso que você persistiu tanto aí, né? Então... E quem ficou no Brasil... São meus amigos que ficaram e que tiveram a mesma coisa, porque quem vem com uma empresa, vinculado a uma empresa, a empresa faz tudo, né? Eles não sabem disso. E tem pessoas que fazem como eu, né? Que fizeram tudo sozinhos. Aí sabe, depois se torna mais carioca, né? É isso. Muito obrigado. Professora Cíntia, sua pergunta para o Frederic. Ok, Fábio. Fred, quando eu dei minha primeira aula pelo IDOT, você falou para mim, Cíntia, coloque tudo que é seu, todo o seu amor nessa aula, em todas as aulas. E a minha pergunta é, como que surgiu esse amor, essa dedicação sua por lecionar? E como foi a diferença entre dar aula na França e dar aula no Brasil pelo IDOT? Como veio? Acho que estava lá desde sempre. Eu gosto mesmo de partilhar. Vendo meu avô, talvez. Eu me lembro que eu gostava de ver meu avô fazer as coisas e me explicar. Eu era aquele filho ou neto chato, né? Que fica do lado assim para tentar ver. Se segura a lâmpada, né? De vez em quando, sempre erra aonde que vem, bate a luz, mas eu sempre gostava disso, porque eu gosto de aprender e eu fui criado no sentido que você tem que dar o que você gostaria de receber. Aí, se todo mundo faz isso, todo mundo fica feliz, né? Não custa nada, né? Fazer as coisas com amor ou com dedicação. Não custa mais. Aí, se passa um melhor momento, é mais agradável para você também. Então, aí, é ainda mais uma sala de aula, né? Que quando a gente chega, se estamos trazendo uma energia positiva que as pessoas recebem, aí as pessoas ficam positivas e felizes, aí a felicidade atraga felicidade, gentileza gera gentileza, como podemos ver nas paredes do Rio. Então, claro que facilita. Tinha escrito... E não vi muita diferença entre o Brasil e a França, nesse sentido, do lado do dom do professor. Por isso que eu gostaria que um dia desse, um de vocês venha aqui para dar aula, né? E vai acontecer, cuidado com vocês. Mas não muda muito. O que muda é mais o jeito de agradecer, né? Que vocês são mais carinhosos, têm mais contatos e tal, né? Claro que se você vem aqui dar aula ou em França, não vão tirar fotos no final, difícil bater palma e difícil ter um abraço, né? Mas os alunos falam obrigado e vão embora, né? Mas isso que é muito mais agradável no Brasil. Mas se não, a nossa profissão é particular para isso, porque temos contato, né, com as pessoas e além de um contato mental, intelectual, a gente tem esse contato físico naturalmente. Então, eu acho que é natural a gente desenvolver esse amor mesmo durante a aula ou durante a troca, mas um pouco, não sei se você já observou, quem trabalha madeira ou quem faz artesanato, né? Quem trabalha com amor, você vê mesmo. E não sei se já aconteceu com vocês, mas quem fez artesanato com sua mão e que te entrega depois, dá para sentir às vezes um pouco ainda o amor numa faca que foi bem feita, num pote, né? Que foi feito com as mãos. Eu valorizo muito o artesanato e fui também
eu gosto da literatura, né? Tem nos livros orientais, japonês ou chinês, você vê uma grande valorização e mesmo nome de mestre para qualquer artesão. Artesão que faz as coisas com amor e com dedicação é uma continuidade, né? Na coisa que ele fez. E nós, o que fazemos? Nós vamos moldurar não uma peça, mas ajudar uma pessoa a encontrar-se. Então, se você faz isso com amor, esse amor ele vai permanecer. E nossa imortalidade, entre aspas, é através das nossas ações e da herança das nossas ações para o mundo. Então, se você quer deixar alguma coisa positiva, né, tem que fazer as coisas positivamente. Não sei se é o conjunto das coisas que eu li ou das experiências da minha vida, mas eu tento ser quem sou eu durante as aulas, né? Encontrar o máximo possível, por isso que te falei isso, né? E pronto, eu sei que vocês todos aqui estão fazendo isso com amor quando estão dando aulas, né? Já escutei. E se o aluno sente isso, com certeza a recepção é melhor. E é muito mais agradável fazer as coisas com amor que com ira, né? Também. Obrigada, Fred. De nada. Muito bom. Professor Matheus, sua pergunta para o nosso convidado, Frederico Delaterre. Bom, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, fiz para a Norma também. Eu tenho muita curiosidade assim, de saber os casos clínicos. Então, eu gostaria de saber um caso clínico que te marcou muito na tua vida profissional, seja por qual fato foi, mas alguma coisa que te marcou muito nesse tempo como osteopata. Teve muitos. Vou falar o último que me marcou. Foi há pouco tempo. Um português grande. E, bom, claro que foi um erro, tá? Porque aquele que me marca mais são aqueles que eu errei, né? Ou não achei. Uma consulta da mais simples da vida. Chega um paciente com dor na perna direita, enquanto ele fica sentado, enquanto está dirigindo. Fez cirurgia porque ele teve um câncer no pescoço, ok? Retirou, fez radioterapia, quimioterapia e estou vendo ele um ano depois. Super simples. O que você faz? Bombeia um pouquinho, aí está melhor, vai no crânio, faz a cicatriz que estava puxando ele, girando completamente, passa um pouco de víscera, eu penso um nervo, vou trazer água no nervo, porque o nervo deve ter sofrido, não sei o que, tal. Nada, nenhum resultado, levantou igualzinho que deitou. Aí, expliquei para ele, bom, me dá 2 ou 3 consultas, esqueci, um paciente de 60 anos, 62, 63 anos, alto e um pouco forte, mas de músculo, uma pessoa forte mesmo, tá? Não gorda. Ele volta, aí falei, ok, vou fazer tudo que a gente faz no IDOT, né? Nervo, né? A sequência completa, eu faço o cóccix, eu pensei, deve ser talvez, mas ele não tinha uma coisa, né? Ele levantou e falou, estou me sentindo melhor. Então, ok, deve ter tocado em algum momento no lugar certo. Ele volta 15 dias depois, tinha ficado bem 3 dias e nada, igualzinho. Aí fiquei puto comigo e falei para ele, né? Não entendo o que está acontecendo aqui. Aí, como falo, né? E a Cíntia já viu isso. Quando estou puto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa para me acalmar, né? Aí eu começo a fazer um TGO e eu sinto barriga para cima, né? Pegando o pé, puxando um pouco. E eu sinto a batata da perna dele super dura. O que eu faço? Vira a barriga para baixo, eu pego o olho e aí fiz a massagem mais profundo mesmo, só dos gêmeos. Até chegar no solear, abrir assim, aí, e sentir, eu tocava no nervo ciático, na terminação, né? Dos 2 nervos ciáticos, um pouquinho externo, um pouquinho interno.
aí puxando neles, e aí levantei para lavar a mão, o gajo levantou, porque ele estava deitado, né? Ele não tinha entendido que não tinha terminado, só estava começando, né? Aí ele levantou e falou, pô, tô me sentindo tão bem. Nem toquei na costa dele. Fiz uma massagem da batata da perna. Aí, depois pensei, mas é isso que estava acontecendo. O cara sentado, grande, nos carros, apertando no acelerador, contraindo a batata da perna, repuxava todo o nervo ciático para baixo e começava a irradiar da perna até embaixo. Aí liberei embaixo, senti o nervo deslizando. De boa, o glide, não precisava de glide nem nada. Aí falei, bom, deita aí, fiz uma coisinha e tal. Volta 15 dias depois, ele voltou zerado. 3 consultas para massagear uma batata da perna. Ele vai em qualquer massagista do ED esquina aí, um vintão, paga um vintão e tinha melhorado. Aí ele me marcou, por exemplo. Eu quis fazer, sabe? Não. Se é puramente mecânico, não adianta nada. E não é à toa que a gente fala, faz as coisas, não sei o quê. Mas não sei, naquele dia, ele é advogado, um pouco, não sei o quê. A gente começou a falar e quis fazer uma, não sei, estava empolgado, não fiz a sequência e só fiz na terceira consulta, né? E fiquei puto comigo mesmo, porque eu fiz o inverso do que eu ensino. E sempre falo para meus pacientes, para os alunos, eu trabalho como ensino, eu faço isso no meu dia a dia. Naquele dia não fiz. Aí, pronto, eu paguei. Bom, é bom que ele é super simpático e tal, falou, fica tranquilo, tudo bem. Ele gostou mesmo, porque sempre falava, não, deve melhorar. Se eu acerto, você vai levantar dessa mesa sentindo que algo aconteceu. E a terceira vez ele levantou, eu estava lavando as mãos, falei, não terminei. Não, aconteceu algo aqui, não sinto mais a pressão e tal, e pronto. Aí, então, desde então, faz um ano isso, mais ou menos. Desde então, estou brincando com isso. Por isso que eu falo para os alunos, sejam curiosos, tenta coisas. Desde então, estou brincando, estou pegando a junção dos gêmeos. Se você toca no meio e vai um pouco para fora, um pouco para dentro, você sente o nervo poplite ciático externo ou interno. Aí você bota a mão L5, aí você sente L5 e puxa assim um pouco, e você sente o nervo, se ele está preso. Estou fazendo isso desde então. Só para brincar. Se funciona, depois a gente ensina. Mas eu estou fazendo isso e estou sentindo mesmo que ele tá acontecendo algo. Se eu aperto aqui, que melhora ali, eu vou ali primeiro. Se eu aperto aqui, nada acontece, puxo aqui, sinto aqui, eu vou lá. Mas ainda não é uma técnica, tá bom? Quem escuta aqui, não tenta fazer isso. Don't try this at home. Eu posso tentar, mas não fala que eu fui aqui e ensinei. Não estou ensinando, estou testando mesmo. É engraçado que então é isso. Eu acho que a gente aprende também fazendo, errando e tentando sempre. A gente tem que ficar puto conosco mesmo, né? Enquanto a gente não conseguiu, tem que ensinar, mas tem que. E claro que de vez em quando, né? Tem consultas que te marcam mais, porque. Mas as consultas de milagre, eles não me marcam muito. E assim, uma coisinha, há pouco tempo aconteceu. Eu estava querendo, inclusive, mandar a mensagem no grupo dos professores, mas não gosto porque depois a gente fala, é vaidade, não sei o que. Mas foi engraçado que eu sempre falo que a tendinite não existe, certo? Não existe. E cada vez tenho mais certeza que não existe. Tem bloqueios, tem coisas. Podemos ter uma imagem, mas eu gostaria que as pessoas que estão zerado da dor depois da crise de tendinite, faça de novo o teste depois, né, de ultrassonografia para ver se a imagem melhorou. Porque eu acredito que não tem grande melhor da imagem. Porém, da sintomatologia, sim. E um paciente tinha falado que foi para um grande ortopedista do Porto, que falou, tem tendinite. Ele me mostrou, tem tendinite. Falei, a tendinite não existe. Claro que o cara não acredita, né? Se eu falo que a tendinite não existe. Eu explico para ele, eu fiz o atendimento, estava melhor. E falei,
Se volta, você vai correr daqui a 3 dias, se a dor volta, enquanto aqui, na minha frente, está sem dor. Claro, falou sim, mas se eu começo a correr, vou estar com dor. Falei, então, não pode ter a tendinite. É o que você está fazendo que inflama o tendão. Porque se tem tendinite, tem que ter dor agora. Se o tendão está inflamado agora, se eu aperto nele, ele tem que doer. Senão, o que você está fazendo que dói? Eu vi a cara dele, tipo, não sei. Mas, enfim. Aí me mandou mensagem no Zap há pouco tempo. Obrigado, kkk. Você me falou a tendinite não existe, kkk. Bom, é verdade que não acreditei, mas, enfim, como nada estava resultando, troquei de sapatos, acabei de fazer uma meia maratona sem dor. Beleza, obrigado. Era só um sapato, no caso dele. Ele não tinha problema para que justificava uma palmilha ou qualquer coisa, tá? Ele não tinha um problema posturológico muito grande. Aí falei, e aí sozinho resolveu. Então estou falando disso porque é um pouco a mesma coisa, né? O que a gente sabe já, e aprende, ensina, e de vez em quando podemos ficar vacilando um pouco, né? Inclusive nós. Mas tenta vacilar e vai ver que se não vacila, às vezes é melhor. Mas é mais fácil falar que fazer. A verdade é que às vezes é difícil ter atitude, né? Dizendo, não, é isso. E estar junto com o paciente. Sem dúvida. Às vezes a solução está mais perto e mais fácil do que a gente imagina, né? Sempre. A solução mais simples, muitas vezes, é a solução. A gente está assim querendo coisa complicada, mas não, é a solução mais simples. Tá bem, obrigado, Fred. Valeu. Professor André Sinício, sua pergunta para o nosso convidado, Frederic. Bom, Fred, eu vou entrar num tema que acho que não se deve usar esse termo que eu vou usar agora, que seria a osteopatia brasileira, tá? A gente sabe que a osteopatia ela é universal, né? Fica tranquilo. Em cada país tem uma característica dos terapeutas, pela escola que veio, de técnica. Dentro da osteopatia brasileira, eu queria que você falasse o que chama atenção positiva e negativamente, e quais seriam o nosso trabalho diário, o trabalho não só da escola, mas de todos os osteopatas ou quem ainda está na formação, para que ela consiga atingir a população brasileira de uma forma mais efetiva. O que a gente precisa fazer para dar um passo para ela ser uma profissão ou ser conhecida pelos pacientes, a quem tem que se beneficiar dela? Então, algumas perguntas para você. Sim, mas eu anotei um pouquinho aqui. Vou começar com o positivo, depois um pouco do negativo, e para poder passar para o que fazer, talvez, mas é só minha opinião, tá? É uma opinião leiga, não sou especialista em nada de política internacional. O positivo, acho que é empolgação, que é sempre positivo no Brasil, né? O brasileiro tem uma tendência a se empolgar. Vocês são mais apaixonados mesmo, então a gente se entrega muito assim que descobre uma coisa nova. Então isso é muito positivo. Também essa coisa que é um pouco chato às vezes que vocês têm, mas que é positiva nesse sentido, de querer sempre afundar as coisas, né? Que nesse caso é positivo, porque vocês, como um pouco na fisioterapia, né? A fisioterapia ficou conhecida, a fisioterapia brasileira fora, por conta dessa empolgação e da entrega. Não conheço nenhum doutor em fisioterapia fora do Brasil. Né? O fisioterapeuta francês, ele faz a formação dele e trabalha depois. Faz um cursinho para lá, para cá, para melhorar, mas ele trabalha. O fisioterapeuta brasileiro, ele pode fazer um mestrado, faz um doutorado depois em fisioterapia, enfim. Então, você se empolga tanto na parte acadêmica que na própria parte da pesquisa e do trabalho, que isso é o positivo. Mas isso também é o negativo. É uma pergunta que eu descobri há pouco tempo, que eu fiz numa aula. Quem conhece um fisioterapeuta no Brasil que trabalha com o que ele aprendeu na faculdade? Aí vocês
5 aqui. Quem trabalha somente com o que ele aprendeu na faculdade de fisioterapia? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Qual é o osteopata que tem aqui, que trabalha somente com o que ele aprendeu durante a faculdade de osteopatia? Ou seja, seu positivo pode matar vocês, no sentido que, mantendo essa osteopatia dentro da fisioterapia, para mim, vai fazer o quê? É que, finalmente, quem está dominando a fisioterapia hoje não ensina uma boa fisioterapia dentro da faculdade de fisioterapia. Infelizmente. Todo mundo faz um cursinho a mais, uma especialização, que é muito bom, tá? Porém, eu gostaria, um sonho, né? É como o IDOT está fazendo. Quem sai do IDOT, normalmente, e fez todas as aulas do IDOT, mesmo sendo feito nenhuma aula a mais, quando ele fez a parte clínica também, a única coisa que faltava, ele sai de lá e é capaz de trabalhar e com muita qualidade. Se ele tem um apego um pouco mais para as técnicas miofacial, ele pode fazer a aula com o Márcio Valsecchi. Aí ele vai um pouco mais. Se ele quer entrar mais na sensibilidade, tem o Marcial, a aula do bar, que ele pode fazer. Se ele quer entrar um pouco mais na parte de ginecologia, agora vai ter a Norma que está fazendo. Se ele quer fazer a coisa do reflexo primitivo, porque ele gosta de criança, tem as duas aulas, né? A aula de pediatria, do Sabato, do Adalberto, e a outra aula. Ou seja, hoje, eu acho que a estrutura do IDOT, ele oferece o que deveria oferecer qualquer faculdade. Quando você sai de uma faculdade, você deveria estar capaz de trabalhar com o que você aprendeu. Então, como chegar à população é que a visão da população da fisioterapia não é clara hoje. As pessoas sabem que existe essa profissão, mas o que faz um fisioterapeuta? Ele pode trabalhar no hospital, trabalhar na respiração, ele pode fazer uma fisioterapia dermofuncional, na parte de estética. Existe um fisioterapeuta que vai fazer a reeducação, um fisioterapeuta para o atleta, um fisioterapeuta para isso, para cá. E então, no meio disso, vai ter o osteopata, que pode ser confundido no meio com o fisioterapeuta que fez manipulação osteoarticular, vertebroterapeuta, ou quando você vê uma lista gigante, né? Para mim, eu acho que usando essa força que vocês têm como brasileiros, sua identidade brasileira, de continuar estudando a vida inteira, né? Então, mostrando mesmo que vocês continuam estudando, poderiam criar uma identidade brasileira na osteopatia, por exemplo, criando um doutorado, um PhD em osteopatia, não existe nos outros países, né? No mesmo jeito que existe um PhD em fisioterapia, porém, mantendo ou criando uma filosofia comum para distinguir claramente aonde que vem o osteopata. O osteopata é uma profissão de primeira intenção, para mim, né? E para os osteopatas no mundo inteiro, por isso que a gente está tentando, inclusive, ensinar quando trabalhar, como saber quando que vai trabalhar, e até um momento que é difícil, né? Mas psicologicamente, se dizer, será que eu vou querer manter a filosofia da medicina convencional, que é um paradigma da doença que vem de fora, e então, se você vê a fisioterapia na sua essência, ela quer reeducar uma pessoa para a pessoa voltar à vida dela. A essência da fisioterapia é essa. Um soldado que foi machucado, eu vou permitir ele voltar a fazer a guerra. A filosofia do osteopata é, se você está mal hoje, com problema crônico, é que alguma coisa na sua vida não está bem. Então, vamos te acompanhar para a sua transformação e essa mudança na sua vida. Se a guerra te machucou, a gente vai tentar uma solução para parar de fazer a guerra, né? E não vou te jogar de novo na guerra. Então, para mim, são dois cérebros diferentes, dois paradigmas diferentes, bonitos os dois. E eu trabalho com fisioterapia, mas com uma fisioterapeuta que faz a parte de fisioterapia. E a gente encontrou bem na nossa clínica, né,
um equilíbrio do que cada um de nós faz, mas quando tem que reeducar, claro que para mim é a fisioterapia, é ela que vai reeducar uma pessoa, fazer as coisas e tal. E nós, osteopatas, vamos ter um impacto um pouco mais, o atendimento um pouco mais pontuais para direcionar as transformações ou o trabalho. Dentro disso, como abrasileirar uma filosofia osteopática, né? Como o Brasil poderia puxar, é você. São vocês aqui, né? É sua tarefa. Os franceses que puxaram osteopatia, né? Os francofilos, fizeram osteopatia visceral. Temos algumas coisas, né, do estilo, ele fala da víscera e tal, que é interessante, mas quem se empolgou mais são os franceses e os belgas, que são francofilas, que falam francês. Foi o jeito do francês de colocar uma coisa na osteopatia. Quando a osteopatia encontrou o Oriente, aí começou a falar de chakra, essas coisas. Hoje, no Brasil, vamos ver o que vocês vão fazer. Acho que quem é o mais velho aqui é Matheus. Cíntia, você tem 20 anos, para sempre. Mas quem é o mais velho aqui? É você, Matheus, né? Eu tô com 33. Idade de Jesus Cristo. Então, imagina, sua faixa etária aqui uma pequena coisinha negativa no Brasil, que vocês, às vezes, querem as coisas muito rapidamente, porque são jovens, né? Na sua cabeça. Mas o estilo, entre o momento que ele explica a osteopatia e abre uma escola, são 20 anos, né? 25 anos, 74, 92. Então, vocês têm tempo. Você tem bastante tempo para isso, né? A França começou a falar de osteopatia nos anos 80, cresceu nos anos 90 e foi reconhecido nos anos 2000. E é só desde 2010, nos últimos 10 anos, na última década, 2010 para 2020, que verdadeiramente entrou na filosofia. Então, na filosofia, mas entrou na cabeça da gente, né? Tem mais de 85% dos franceses que vão no osteopata hoje. Tem piada, por exemplo, né? Tem um cômico que é francês bem famoso que fez uma piada que hoje todos os franceses têm que ser osteopata. Aí, quando você vai fazer uma janta, né? A gente vai dizer, meu osteopata é melhor que o seu, não sei o quê. Para te dizer como que entrou na sociedade francesa. Vocês vão encontrar um jeito de permitir a osteopatia entrar na saúde mesmo dos brasileiros, mas eu acho que o meu melhor conselho seria tempo e eu calar, porque quem sabe são vocês. Eu não sou, mesmo se eu abracei essa cultura e eu gosto muito de vocês, eu não sou. O Gui, ele falou bem que eu não sou brasileiro mesmo, que não posso entender, né? Então, essa integração, um pouco como o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu brasileiro foi o quê? O jiu-jitsu japonês entrou e fez uma fusão, a feijoada brasileira. Não vou dizer nada, mas veio do Transmonte, né? Veio do Portugal. Aí foi no Brasil que se criou o que ela é, né? Uma das músicas mais conhecidas do mundo, você sabe que a segunda música mais conhecida do mundo é a Garota de Ipanema. É a segunda. A primeira é uma canção que originalmente é francesa, que depois foi cantado pelo americano. A segunda é a Garota de Ipanema e a terceira é Born to Be Alive, que é um francês que canta isso também. Então são as canções mais que você escuta e fala, eu conheço isso. Então, a segunda canção mais conhecida do mundo é sendo brasileira, e ela fala de uma mulher que está balançando o quadril dela, para não falar outra palavra. Então, isso é o que? É o jazz, é a samba, e o Brasil fez a bossa nova, né? Então, um pouco como a osteopatia chegou no Brasil, vocês vão fazer o que você sabe fazer, com toda a criatividade do povo brasileiro, se, no fundo, o desejo é trazer para a população uma melhora e esquecer a vaidade. Mas não esqueça, desculpa, mas um dos primeiros aviões é brasileiro,
né? A música brasileira é muito famosa no mundo inteiro. O futebol, o jogo bonito, é o Brasil que deixou isso. Temos o samba, mas tem culturalmente também muitas coisas que vêm do Brasil. Engenheiros brasileiros são conhecidos. Então, por isso, estou reforçando isso para vocês. Tirar essa noção de vira-lata. Só no Brasil que vocês são vira-lata. Fora do Brasil, são bem vistos. Tá bem? No Portugal, por exemplo, a maioria dos fisioterapeutas são brasileiros. Tem muitos brasileiros famosos no Brasil, não pelas piadas, mas pelo conhecimento. Como se chama o doutor que você acompanha, Matheus, que fala muito de nutrição e tal, de endocrinologia? Lair Ribeiro. Tem o Lair Ribeiro. Lair Ribeiro, aqui ele é muito famoso. Ok? A revolução da cirurgia plástica, quem é? Pitangui, é brasileiro. Ok? Então, do mesmo jeito, a gente pode revolucionar, não sei porque é simples, mas vocês puxar para a sua identidade própria a osteopatia, talvez com uma nova ginga, né? Novos movimentos, e para depois ensinar isso. Mas não esqueça que vocês são jovens, 30 para cima, né? A idade média dos professores do IDOT é 35, 36 anos. Nem isso. Então, imagina. É muito jovem. Muito bom. E agora, professor Guilherme Luquezzi, sua pergunta para o Frederic. E agora? Fred, desculpa. Você falou um pouco sobre história agora, né? Na resposta anterior, a gente vai seguir um pouco com isso aí, tá? Fazendo uma relação do ponto de vista histórico com o que ocorre hoje, mas o final de tudo é saber o que você pensa, tá bom? Então, se a gente olhar lá para o começo, para os pioneiros, né, os pacientes que eles atendiam na época é o tipo meio diferente do que a gente atende hoje. Então, enfim, os relatos são de o Stio atendia muitas pessoas com disenteria, febres, tudo aquilo que a gente escuta falar. E hoje, né, pelos dados da OIA, eu conheci o teu consultório, conheci dos amigos também. Enfim, 60% a 80% dos nossos pacientes são articulares, né, aparelho locomotor. Enfim, eu queria que você falasse, tem alguns pontos de vista, né? Lógico que a medicina na época dos Estados Unidos ela não era tão bem estabelecida, isso criava possibilidades para o Stio e para os pioneiros, para cuidar desses caras, tinham bons resultados. O modelo psicossocial hoje é diferente do que era naquele momento também. Tem até o Chaiteau fala que quando a osteopatia chegou na Europa, os médicos não se interessaram pela terapia manual, enfim, pegamos isso para a terapia manual e a gente se desenvolveu muito nisso. Mas mesmo assim, olhando para a gente ficou, parece que alojado nesse nicho, transitando um pouco em outros, mas bem alojado aqui. Porém, quando a gente olha para a efetividade, parece ainda também que o Stio e os pioneiros eram mais efetivos do que a gente, mesmo trabalhando com uma gama de patologias diferentes. Eu queria, então, para ser simples, né? O que você entende? Quais foram os mecanismos que fizeram a gente ficar mais localizado no músculo esquelético? E se você acha que os pioneiros eram mais efetivos ou não do que a gente, e por quê? Então, vou responder em dois momentos. Primeiro, já respondeu a metade, né? Quanto a osteopatia chegou para a Europa, os médicos não tinham interesse nisso. Porque temos, no mesmo momento, estamos em 1920 e 30, né? Somos entre as duas guerras, um acesso à eletricidade, ao gás de cidade. As pessoas estão saindo da roça para entrar na cidade, né? Uma urbanização e um trabalho que é diferente do que tinha naquela altura do Stio. Então, quando os primeiros osteopatas começam a aprender a osteopatia, são muitos fisioterapeutas. E o fisioterapeuta era vinculado ao músculo esquelético. Então, é verdade que, no início, geralmente, o nosso passo é os problemas musculoesqueléticos. Porém, vou te confessar que hoje eu tenho a metade dos meus pacientes que não vêm para problema musculoesquelético. A metade, tá? E eu tenho um colega que é
o inverso, inverteu, tem 25% de músculo esquelético e 75% de outra coisa. Tem pessoas que vêm por depressão me consultar, bom, a fibromialgia, né, mas que vai resultar no corpo, mas mesmo só para a parte de depressão mesmo, a parte emocional. Tem pessoas que vêm por dor de barriga, por problema digestivo, por enxaqueca. Ou seja, a minha quantidade de gente que veio para o músculo esquelético diminuiu também pelos resultados, né? Então, no início, eu não vou falar para você especificamente, mas talvez para quem está ouvindo, se alguém ouve, né? No início, vocês vão ter aquela famosa queixa primária e a gente tem as queixas secundárias. E eu sei que já aconteceu contigo e acho que aconteceu com algumas pessoas que estou escutando. A pessoa vem, eu estou com muitos gases, tendo como dor depois da digestão e tal, e a dor das costas volta. A dor das costas voltou, porém desapareceu as queixas secundárias. Aos poucos a pessoa ela pode falar com outra pessoa. E aí, no seu consultório, vai chegar mais gente que vem com essas disfunções digestivas ou outros tipos de doença. Claro que, agora voltamos a um pouco da história. Na história da humanidade, a medicina nunca foi mais efetiva para os problemas agudos. Mas, do outro lado, para mim, ela nunca foi tão ruim para os problemas crônicos. A resposta para os problemas crônicos da medicina convencional, desculpe, mas não são muito bons. Você vai começar a tomar um remédio e vai continuar a vida inteira. Eu tive essa discussão com o pai do Mateus, né? Aqui, uma vez, ele falou, é verdade, ele concordava, ele está com dor, às vezes, de dar insulina para uma pessoa de 40 anos, porque ele sabe que vai tomar a vida inteira, mas ele não tem outra resposta, ok? Então, enquanto no agudo, se você amanhã tem um acidente de carro, é mágico o que a gente faz hoje. Pouca gente morre, né, de fratura. Há 60 anos atrás, uma fratura exposta, a gente morria. Hoje, está chegando rapidamente. Bom, no Brasil, depende dos bairros, você tem uma amputação, mas outros lugares não tem a amputação, porque eles sabem que você tem acesso ao antibiótico e tal, mesmo se não sou, nesse caso, precisa, é difícil morrer do agudo. Porém, do crônico, não tem muita resposta. E eu acho que o nosso posicionamento para um futuro deveria ser explicar mais, e é isso que está acontecendo hoje. Por isso que a osteopatia foi reconhecida na França, porque os osteopatas eram atacados por exercício ilegal da medicina. Porque a gente estava começando a sugar paciente da medicina, da reumatologia. Desculpa, mas é difícil, né? O reumatólogo, ele tem 3 drogas para dar: anti-inflamatório, não corticoidiano, corticoides e gabapentina, e depois tem pouca droga para dar. Uma vez que ele deu as drogas, aí depois é trocar de molécula para a pessoa não acostumar e tal. Então, nós estamos roubando bastante através da micronutrição, da nutrição pura, através de um trabalho manual. E eu acho que a ausência de outra opção na época dos tiros e dos pioneiros da osteopatia também ofereceu a possibilidade de oferecer consultas. Vou usar a atualidade, né? Os osteopatas franceses fizeram algumas reclamações. Você viu o Covid? Qual é a resposta da medicina? Nada. Temos guerra com hidroxicloroquina, sim, não, qual é o momento? Não vou entrar nesse debate, tá bom? Mas os médicos não tinham resposta, porque eles não sabiam o que era. Já um osteopata, ele pode ter algumas respostas em função da sintomatologia do paciente. Pode dizer, ok, o que não está funcionando? Aí, se você trabalha no pulmão, se você trabalha nas costas, já melhora. Os fisioterapeutas foram convidados. No Brasil, vi que tinha alguns problemas para eles, mas na França, não. Fisioterapia respiratória. Porque a máquina, ele ajuda, mas o que foi o trabalho finalmente, nessas pessoas com dificuldade respiratória? É uma máquina, não foi uma droga, né? Não foi um produto. E se tem que fazer um trabalho mecânico, o osteopata geralmente é o mais competente, né, para fazer esse tipo de coisas. Então,
talvez a gente pode aproveitar, entre aspas, não gosto dessa palavra nesse caso, mas podemos explicar para a medicina e para os outros que o trabalho funcional pode melhorar a parte orgânica. Nós não vamos trabalhar a parte orgânica se a parte orgânica é muito ruim, vamos supor. Ele perdeu a metade do fígado porque tem cirrose. Claro que a gente vai ter dificuldade, não é bombeando o fígado que vai melhorar muito. Porém, antes disso acontecer, estamos presentes. E é lá que eu falo sempre com a Anne, né? A Anne Castellani, que é responsável das pesquisas no IDOT. Nós podemos ver hoje, e teve esse debate, o jeito que são feitas as pesquisas científicas hoje são requisitos de Frescati. Frescati foi a reunião que deu o como fazer as pesquisas. Isso foi em 1952. Eu acho que de 1952 até agora mudou algumas coisas, né? E talvez está na hora de pensar um pouco diferente as pesquisas, conseguir pesquisas mais globais. Por exemplo, teve essa discussão durante o Covid, né? O grupo, por exemplo, o grupo testemunho, né? O chão. Precisa de um grupo chão quando a melhora não é grande. Para conferir se só tem 30% de melhora, claro que com um grupo placebo, o placebo, mas se a melhora é muito além do que se encontra normalmente, não precisaria. Então, por que a gente não poderia fazer estudo com uma população global, uma população atendida com osteopatia, uma população que não seria? E em vez de medir somente a melhora na coluna, por que não medir a melhora na saúde global dessas pessoas? É isso que o Brasil poderia trazer, por exemplo, né? Em lugares, claro que no IDOT a gente está registrando tudo na clínica escola, né? Imagine que daqui a 5 ou 10 anos a gente pega essa população que a gente está atendendo lá e vamos ver a quantidade de diabetes, de problema de olho, de problemas orgânicos mesmo. E se temos uma taxa menor de problemas orgânicos, a gente poderia dizer, você está vendo que podemos pensar que em vez de ser ação-reação, que é um sistema linear, num entendimento sistêmico, a gente poderia ter uma melhor definição mesmo do que podemos fazer para a população. Então, para voltar a sintetizar o que a gente falou, a história fez que somos fisioterapeutas que pegaram a osteopatia para eles, então claramente que psicologicamente para a população era para dores da coluna ou dores do sistema musculoesquelético, e aos poucos hoje, com nossos entendimentos da fisiologia, da nutrição, e mesmo das fisiopatologias, né, da maioria das doenças, podemos talvez encontrar quando trabalhar e como trabalhar com nossos pacientes. E para mim isso seria sempre em conjunto com a medicina convencional e com terapeutas competentes. Eu estou falando do pai do Matheus, ele é extremamente competente, ele não está com medo da gente. Então dá para falar com esse tipo de pessoas. Geralmente um ortopedista que dá problema para o osteopata é um incompetente. Eu trabalhei com ortopedistas. O ortopedista que é competente, ele sabe quando ele vai ter que fazer uma cirurgia, não tem jeito. Ele sabe o caso chato que ele não gostaria de operar. E se ele tem alguém que pode cuidar desses casos, somos nós. E eu gosto desse ortopedista também, porque às vezes temos o caso que a gente fala. Seu caso, eu mandei há pouco tempo um paciente fazer cirurgia da coluna. 150 quilos, 73 anos, fez cirurgia do coração. Estava bombeando, ele ficava bem 3 dias. Falei, cara, a sua hérnia está estourada, você não consegue se manter erguido. Acho melhor. Ele fez a cirurgia, 3 semanas depois estava feliz. E não é por isso que ele não vai voltar para mim. Ele não está me culpabilizando nem nada. Mas foi um conjunto global, ele está um pouco deprimido, não sei o quê. Mas trabalhando juntos com os outros, mostrando nossa eficiência nos problemas crônicos
E, claro que naquela altura, em 1895 ou 1920, claro que a resposta para as emergências era tão ruim. Não esqueça também que o sistema imunitário de uma criança de 1900 não é o sistema imunitário de uma criança de 2020, né? Tomam tantos antibióticos que somos fracos, né? Uma criança de 1900 estava comendo bosta. Desculpa o palavrão. Mas eles estavam comendo coisa que estavam pegando no chão e tal. Então tinha uma flora intestinal muito diferente da gente. Então uma ajudazinha era capaz de manter a vida. Que hoje nossa flora intestinal é meio fraca. Quem está comendo muito farinha refinadas é muito ácido, não vai muito na rua. Quem vive na cidade, a população também mudou e não tem mais seleção natural. O próprio estilo perdeu 3 ou 4 filhos. 4, né? No total. 4. 3 então, depois do Fred, né? Pode imaginar que quem tinha 30 anos em 1900 tinha um sistema imunitário aqui, né, frente a gente. Então, nesse aspecto da dissenteria, do cólera e dessas doenças, permitindo essa regra da artéria, né, o fluxo sanguíneo na ida e na volta, tinha uma boa melhora. Hoje, com o nosso sistema imunitário, que não... A frase, o que não me mata me rende mais forte, a gente tem que passar perto da morte, tá? Não é a febrezinha de 37,5 que você... dói mais. Acabou, vou te dar... Não é essa. Eles quase morriam, né? Naquela altura. Então, eu nasci em 1980. Quando eu era doente com 8 anos de idade, eu ficava uma semana em casa. Às vezes não tomava antibiótico, mas eu ficava uma semana em casa. Mesmo se eu estava melhor. Hoje tem pouca criança que fica uma semana em casa, né? Fica 2, 3 dias, está melhor, volta para a escola, continua tossindo um pouquinho, fica em casa uma semana depois, 1 dia ou 2. Ou seja, o sistema imunitário nunca teve esse momento de quase morrer para depois melhorar. Ninguém aceita isso. O que é normal, tá? Não sou contra isso. Então, claro que nós também somos diferentes. A gente poderia falar com a colega do Conrado, né? Esqueci o nome dela, peço desculpa, que está em São Paulo. Ela fez osteopatia na África, onde que não tem nada, você faz tratamento lá para tudo. Como populações mais pobres, que não têm acesso a antibiótico e anti-inflamatório, e com uma comida mais natural, nada de refinado, você vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Mas com um paulista do bairro de Jardins, um carioca do Leblon, que toma antibiótico diariamente, porque se não é no antibiótico direito, no porco que ele vai comer, no boi, ele vai comer antibiótico, é difícil, né? Obrigado. De nada. Muito bom, professores. E com isso a gente chega ao final do segundo bloco do IDOT Entrevista. Daqui a pouco estaremos de volta. O IDOT Entrevista está de volta com o professor DO, Frederic Delaterre. Fred, esse é o momento papo reto, onde farei uma pergunta ou apenas deixarei um tema no ar. E o seu desafio é responder em apenas uma palavra, no máximo em uma frase curta. Beleza? Valeu! Então vamos lá. Esse é um desafio intenso, hein? Para mim? Vamos? Vamos! Brasil.
Brasil. A osteopatia no Brasil. Futuro. A osteopatia no mundo. Futuro, ainda mais. Ser professor. Um prazer. Um hobby. Viver. Algo que ainda pretende conquistar como profissional. Mais competência. Uma referência. Osteopaticamente ou geralmente? Do jeito que você quiser. Não tenho. Futuro. Amanhã? Um livro. La Nuit des Temps, de Barjavel. A Noite dos Tempos, de Barjavel. Uma frase que te marcou. Uma frase da minha avó, antes da minha segunda competição de judô, porque a primeira que eu fiz, eu perdi todas as lutas. Aí ela me falou, ninguém sabe que você perdeu a última vez. Isso me marcou quando eu era pequeno. Muito bom. Volta para o Brasil? Claro. Beleza, Fred. Bom, estivemos aqui com o professor Frederic Delaterre. Fred, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer. Não conseguiu. Mas foi um grande prazer. Foi um grande prazer estar que você estivesse aqui conosco no nosso programa, Unidote Entrevista. A última pergunta aí, você não respondeu numa frase ou numa palavra, então não conseguiu. Depois a gente cobra o pote. E foi muito bom entender um pouco mais das suas ideias, da sua história, da sua vivência dentro da osteopatia. A gente do IDOT é muito grato a tudo que você fez pela escola, por nós e para a osteopatia como um todo, porque isso reverbera no que acontece dali para frente. Então, muito obrigado e queria te convidar agora para as suas considerações finais. Bem, obrigado já, né, por me ter convidado. Desculpa ter falado muito demais, né? Você me empolguei um pouquinho. Vocês são super aqui recebendo e tal. Eu gosto sempre de partilhar coisas, né? Espero poder voltar o mais em breve possível, né? Quando toda essa bagunça vai terminar. Porém, podemos ver o positivo, né? Fizemos esse tipo de coisas. Consegui escutar a Norma outro dia, né? O Guido, enfim, também tem coisa positiva em tudo, né? E se a gente tenta sempre ver o positivo, acho que é um bom jeito de ver o prisma da vida, né? E seria essa a minha consideração final. Se nós tentamos explicar para a gente que pode melhorar, nós também precisamos melhorar dentro de nós, né? Mas também ver o que é bom em todas as situações. Mesmo se às vezes naquela hora é difícil, conseguir ter um passo atrás para ver as coisas com a objetividade, mesmo se é impossível, e ver o melhor que podemos fazer com o que está acontecendo conosco na vida. Muito obrigado, Fred, mais uma vez, e agradeço igualmente a participação dos nossos professores e também os convido para as suas considerações finais. Professor André Sinício, muito obrigado pela participação e suas considerações finais, por favor. Obrigado, Fábio Dotti, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de matar a saudade do Frederic, mesmo que seja dessa forma. Eu gostaria de finalizar agradecendo o Frederic por sempre deixar bem claro o amor dele pela osteopatia. Eu acho que ele nunca colocou o nome dele na frente dos seus propósitos, ele sempre quis levar a osteopatia à frente, e isso é algo que eu tento fazer
todos os dias da minha vida. Muito obrigado, Fred. Valeu. Muito bom. Professora Cíntia Vieira, muito obrigado pela sua participação também. Foi um grande prazer tê-la conosco aqui. E aí, suas considerações finais. Eu que agradeço, Fábio, ao IDOT e especialmente hoje ao Fred, por tudo que ele ensinou como professor. O Fred é um daqueles professores que a gente, em qualquer conversa, em corredor da clínica escola, em confraternizações, ele sempre tem algo a ensinar para a gente. Então, obrigada por essa oportunidade de revê-lo. E obrigada também pelo carinho pelo qual ele trata os pacientes da clínica escola, que a gente pode ver mais de perto. Ele olha realmente para cada um e tenta ajudar da melhor forma. Obrigada, Fred. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Professor Guilherme Lucchesi, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais para o Frederico. Obrigado, Fábio. Obrigado, IDOT, ao Fred. Obrigado ao staff, né? Eu costumo dar um pouquinho de trabalho aqui, faço barulho, todas essas coisas. O Matheus tem que cuidar disso bem depois. O Xande, o Rafa, a Susan, todo mundo. Bom, quando eu penso no Fred, né? Enfim, quando, sei lá, preciso falar dele, o que vem na minha cabeça é o quanto que ele está disposto a ajudar mesmo. Então, é aquilo que eu falei no começo. Então, eu acho que ele ainda é novo, né? Ele conseguiu. Eu acho que lá na frente, quando a gente vê a osteopatia bonita no Brasil, tem um pouco do Frederico. Tem um pouco do que ele fez pelo IDOT, um pouco do que o IDOT fez pela osteopatia. Então, eu queria agradecer isso. É o que o André falou mesmo, né? Eu já tinha perguntado isso para ele, a primeira pergunta que eu fiz, e foi o que ele falou: é a vontade de ter uma profissão forte aqui, porque ele gosta do Brasil. E obrigado por isso, obrigado enfim, por ajudar a gente sempre quando a gente te chama. Obrigado. Muito obrigado, professor. Professor Matheus Astorga, muito obrigado pela sua presença, participação mais uma vez no IDOT Entrevista e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado ao IDOT aí pela oportunidade, a toda a equipe aí, inclusive a você que está sempre nos recepcionando. E, bom, muito legal tá aqui, né, novamente, e como eu falei, ainda mais com um cara como o Frederico, ao qual eu tenho diversos agradecimentos a fazer, né, desde tudo que ele me ensinou e de quanto ele deu força dentro das novidades, né, que a gente trouxe para dentro do IDOT. Ele contribuiu muito dentro da questão da alimentação, dentro do IDOT, da nutrição. Então, isso é de grande valia para mim. Mas, mais do que isso, eu acho que pelo quanto ele pôde trazer para dentro do IDOT, o IDOT crescer, né, pelos grandes benefícios que ele trouxe para a nossa escola. E, como o Gui falou, eu não tenho dúvida de que ele sempre será uma peça muito importante da nossa história e, consequentemente, da osteopatia dentro do Brasil. Muito obrigado a todos os professores, muito obrigado mais uma vez ao Frederico, que nos cedeu esse tempo, e queria agradecer especialmente a você que esteve conosco até o final da nossa entrevista. Deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para a gente entender como que você está vendo essas ações do IDOT. Um grande abraço e até o próximo IDOT Entrevista.